bem bonito? Estamos começando o primeiro vídeo aqui desse canal. Meu amor, reação de neutralização não cai no Enem, não. Reação de neutralização despenca. Parece ser algo complexo, mas é algo fácil. Eu vou tentar te ensinar de uma maneira simples. Então já vai deixando o like aqui nesse vídeo, vai se inscrevendo nesse canal que é algo super importante pra mim. Então vamos lá, reação de neutralização. Como o próprio nome já diz pra gente aqui, eu estou neutralizando algo. Karen, o que é neutralizar algo? Calma, relaxa. Neutralizar alguma coisa todo mundo conhece um ácido, certo? Você provavelmente conhece o ácido, o famoso ácido. Os ácidos estão presentes em frutas, como por exemplo, laranja, abacaxi, limão. E os ácidos também estão presentes no nosso organismo, como por exemplo no nosso estômago. Mas poucas pessoas conhecem as bases. Como poucas pessoas conhecem as bases, quando a gente reage a esses dois caras, vamos ver isso na nossa escala de pH. Bom, então aqui a gente tem a nossa escala de pH. Essa escala de pH, ela vai de 0 até 14, certo? Então, sempre a sua escala de pH vai de 0 até 14. Karen, pode ser mais do que 14 ou menor que 0? Não, sempre vai ser esses valores, de 0 até 14. Então, aqui a gente tem os ácidos com maior acidez e aqui a gente tem maior basicidade. A gente pode chamar de básico ou também de alcalino. Quando eu misturo alguém que está nessa faixa aqui, das bases, com outra pessoa, outro componente que está nas partes dos ácidos, eu vou chegar no meu neutro. É como se fosse uma balança. Então, você tem algo muito básico. Se você colocar o ácido, eles vão neutralizar. Então, eles vão sempre caminhar para o pH neutro. Isso que é uma reação de neutralização. Basicamente, eu estou misturando uma base com um ácido para eu neutralizar minha reação. Então, aqui, ó, no neutro, a gente tem a famosa água, que ninguém vive sem. Então, vamos lá. A reação de neutralização, você vai misturar um ácido com uma base e sempre vai formar sal e água, ok? Então, a gente tem várias formulazinhas de sal e a água é H2O, se você não sabe disso, socorro. Enfim, então eu tenho um ácido, coloquei aqui um exemplo de base, que é o NaOH. O ácido clorídrico, ele é muito conhecido, popularmente vendido em supermercados como ácido muriático. E a soda cáustica, que é o NaOH, também é bastante vendido nos supermercados como soda cáustica, né? Hidróxido de sódio, que é o nome deles, químico, científico, e o nome popularmente conhecido dele é soda cáustica. Então, provavelmente você já viu sua avó fazendo sabão, alguma coisa com soda cáustica. E o ácido muriático, ele é bastante vendido também. Se eu misturar o meu ácido com a minha base, eu vou formar sal de cozinha, NaCl, e água. Ah, Karen, então dá para eu fazer sal de cozinha com essa reação? Não, calma lá, envolve vários outros processos químicos, não é tão simples assim. Então, a gente tem que misturar o meu ácido clorídrico com a minha soda cáustica para eu formar um sal, que é o sal de cozinha NaCl, e a minha água. Ok, agora vamos ver aqui, ó, como que ocorre essas reações de neutralização. Basicamente, todo ácido, não é regra, mas quase sempre ele vai começar com hidrogênio. Olha aqui, ó, para você ver. Eu vou colocar algumas fórmulas, ó. Ácido sulfúrico, H2SO4. Ácido nítrico, HNO3. HNO2, ácido nitroso. Todos, tá vendo que tem uma característica de começar com hidrogênio? Então, a maioria dos nossos ácidos, eles iniciam com hidrogênio. E todos eles vão liberar H+ em água. Então, a maioria dos ácidos, todos os ácidos, na verdade, liberam H+ em água. E, junto ao ácido que ele liberou, ele vai liberar também um ânion. Então, ele vai liberar H+ e vai liberar um ânion, quando colocado em água. Já as bases, elas vão liberar OH- em água e um cátion, seguido de um cátion. E aí a gente vai formar os nossos íons, né?
Todos os elementos químicos que possuem carga em cima são chamados de íons. Então, a gente tem o H+, que é um íon, e o OH-, que também é um íon. Então, ok, a gente formou os nossos íons. Agora, vamos ver aqui como que acontece essa dissociação para formar sal e para formar água. Eu costumo dizer que é uma troca de casais. Ou seja, como assim, Karen? Vamos fazer o famoso exemplo do HCl mais NaOH. Como assim vai ser uma troca de casais? Aqui eu tenho o casal número 1 e aqui eu tenho o casal 2, certo? Então, eu vou separar esses casais. O casal 1 aqui, ó, separei ele e eu vou separar esse aqui, ok? Você tem que saber que, como eu falei anteriormente, toda base, ela termina com OH e todo ácido começa com H, com hidrogênio. Então, eu vou separar o meu ácido, então eu vou ficar com H+, porque todo ácido em água, quando eu jogo o ácido em água, ele libera H+. Não existe H+2, não existe H+3 com 3 cargas aqui, ó, 2+, ou H3+. Por quê, Karen? Vamos voltar lá na tabela periódica. O hidrogênio, ele tá na coluna 1 da tabela periódica. Se ele tá na coluna 1 da tabela periódica, ele só libera um elétron. Então, por isso que ele é H+. E o Cl, ele tá na coluna 7A ou 17A da tabela periódica, depende da sua tabela. Então, a coluna 17, para ela completar a regra do octeto, ela precisa, todo átomo que tiver nessa coluna, ele precisa ganhar um elétron. Então, ele precisa ser -1 ou só menos, tá? Não precisa colocar o número 1. Tanto em química quanto em matemática, a gente geralmente não representa o número 1. Então, aqui a gente descobriu que a gente tem o H+, e o Cl-. Agora, vamos ver o Na. O Na, assim como o hidrogênio, que é o sódio aqui, ó, o Na, ele também tá na coluna 1 da tabela periódica. Então, ele sempre vai ficar com carga +1. Já o OH vai ser sempre carga -1. Então, beleza. Então, agora a gente já separou esses casais. Agora a gente vai juntar. O positivo de um vai juntar com o negativo do outro. E o negativo de um, do casal 1, vai juntar com o positivo do casal 2. Então, vamos pensar como se fosse um relacionamento. Todas as cargas positivas são as mulheres do relacionamento e as cargas negativas são os homens do relacionamento, certo? Então, as mulheres, a mulher do casal 1 vai juntar com o homem do casal 2. E o homem do casal 1 vai juntar com a mulher do casal 2. Então, vai ficar assim, ó. Certo? Essa aqui vai juntar com essa e esse cara aqui vai juntar com esse, ok? Então, teve uma traição, né? Aqui nesse relacionamento, ó. Esse cara juntou com esse e esse cara juntou com essa mulher aqui. Então, a gente vai formar quem? O nosso famoso NaCl e H2O. Que também... Ah, Karen, mas onde é que tá vindo o H2 ali? Tá vendo que eu tenho 2 hidrogênios? Vocês ficariam mais ou menos assim, ó. Se você fosse juntar, né? Esquece aquela carga que tá ali em cima. Pensa sempre que é o número 1, ok? Então, você vai ter o HOH e o NaCl. Então, você formou o sal e a água, ok? Então, deu para entender aqui essa reação? Para uma reação inicial, para vocês entenderem basicamente como é uma reação de neutralização, por aqui, esse vídeo dá para vocês entenderem basicamente como que funciona uma reação de neutralização. Então, resumindo, para eu ter uma reação de neutralização, eu preciso reagir um ácido com uma base, onde sempre vou formar sal e água. Para isso, para eu formar o sal e a água, o ácido vai ser o casal 1, a base vai ser o casal 2, e eu vou ter uma troca de casais aí depois que eu reagir esses meus 2 componentes. Mas eu acho que esse vídeo aqui já deu para você entender o básico. Então, beijo e tchau!